Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação estou aqui para ministrar uma grande aula para vocês. Aliás, essa é a primeira aula do módulo de conhecimentos bancários, não é isso? O nome da aula chama-se abertura de contas, né? E abertura de movimentação de contas, né? Aqui a gente vai falar sobre encerramento, abertura, movimentação de contas, quais são os tipos de contas. É um assunto muito simples, um assunto onde o examinador não tem aonde ele inovar, tá certo? Por que eu digo isso? Porque o examinador nesse assunto aqui, ele vai ter que ter um respaldo legal para elaborar suas questões. Professor, e qual que é o respaldo legal para o examinador respaldar as suas respostas, a sua questão? Claro, Banco Central do Brasil. Então é muito simples, tá? Eu sempre falo que o aluno tem que ser um aluno concurseiro, ele tem que estudar para adquirir os pontos necessários para ser aprovado. E para isso, é muito importante que o aluno tenha estratégia de estudos. A primeira grande estratégia em conhecimentos bancários é estudar na fonte. Professor, o que é estudar na fonte? Onde o examinador retira as questões de prova. E eu sempre vou bater nisso. Pode ter certeza. Estudando na fonte você não erra. E além disso, você vai ter que memorizar muita coisa. Mas eu sempre digo que é muito mais fácil o aluno memorizar aquilo que ele consegue compreender. Então a gente vai trabalhar nessa premissa, tá certo? Então vem cá comigo, vamos fazer uma grande aula para vocês, uma aula sobre abertura e movimentação de contas, né? Primeiro destaque que faço, que eu falo assim, contas. O que vem a ser contas? Para aí, eu tenho que formar, professor, um juízo de valor, então vamos formar juntos. Você está estudando a disciplina Conhecimentos Bancários. Professor, então contas vem a ser conta corrente? Sim, é uma delas. Professor, então eu quero saber, professor, se é somente conta corrente que existe? Não. Existem outras contas, por exemplo, conta poupança, conta salário. Ok. Professor, mas onde que eu vou buscar este fundamento, professor? Você vai buscar esse fundamento aqui, ó, tipos de contas, lá no site do Banco Central. São 3 tipos de contas. Atenção, potencial questão de prova, questão básica, preliminar. Então o aluno tem que saber quais são os tipos de contas oficiais segundo o Banco Central. Primeiro, conta de depósito à vista. Professor, o que esse cara aqui, depósito à vista? Você vai ter que saber que nós temos aqui, atenção, tá? 2 tipos de depósitos, tá certo? Atenção, nós temos o depósito a prazo, à vista, tá certo? Ó, à vista, e nós temos o depósito a prazo. Aqui são as contas de depósito à vista. Professor, o que são essas contas de depósito à vista? São as famosas contas correntes. Professor, o que tem de característica essas contas correntes? Muito simples. São contas com movimentações via cheque. Olha aí, ó, cheques. Professor, o que significa isso aqui? Depósito à vista. Você vai ter que colocar aqui, ó, custo da captação, 0. Está aqui. Então, isso aqui que é o depósito à vista. Professor, eu quero exemplo, professor. Tudo bem, a gente vai detalhar esse assunto de depósito à vista e depósito a prazo lá na aula de estrutura do mercado financeiro ou alguma aula que a gente fala desse assunto especificamente. Mas eu vou dar uma breve explicação para vocês. Você tem no meio um cara chamado banco. Não é isso? O banco, qual que é a função do banco? A função do banco é fazer a famosa intermediação bancária. Eu sou o banco, estou no centro, vamos pensar assim. Eu, banco, qual que é o meu negócio? Dinheiro. Não é isso? Eu ganho dinheiro como? Juros, recebendo juros, claro. É a principal fonte de remuneração dos bancos.
Então o banco faz intermediação financeira. Intermediação significa ele está no meio entre algumas coisas. Então, olha só, preste atenção comigo. Intermediação financeira. Aqui tem o cara aqui, o João, tem dinheiro sobrando. O João deposita dinheiro. Aliás, não deposita dinheiro em instituição bancária. Ele guarda o dinheirinho dele no colchão. Está sobrando. Aí o banco chega assim para ele, não, cara, é perigoso você guardar no colchão. Dá para mim que custo zero o banco aqui vai administrar seu dinheiro. Vou ter segurança e na hora que você quiser ele vai estar disponível. Então o João vai e deposita no banco. Ele deposita no banco. Então o banco lá com esse dinheiro, né? Então um dos motivos que o banco falou para o João é o seguinte, cara, eu vou te dar segurança. Beleza. Está lá o dinheiro no banco. O dinheiro fica parado? Não fica parado. Claro que tem um depósito compulsório, que a gente vai falar nas aulas futuras aí. Aí, José precisa de dinheiro para comprar um carrinho. Ele vai lá no banco e empresta esse dinheiro. O banco vai pegar o dinheiro que é do João, né, não é isso? E vai emprestar para o cara lá que precisa. Isso que é intermediação, a gente vai detalhar. Só que nessa intermediação, o banco tem que captar o recurso. E tem duas grandes formas de captação. Captação de depósitos à vista e depósitos a prazo. Tem que lembrar que o depósito à vista é custo zero. O banco não paga nada por isso. E o a prazo, o banco vai pagar por isso. Por exemplo, o primeiro exemplo que ele depositou na conta corrente. Conta corrente, o banco não vai pagar nada por isso. Quer dizer, se o cara depositou lá R$10 mil no dia 2 de janeiro e somente sacou no dia 2 de dezembro, 11 meses aí, o cara não vai receber um centavo por isso, não há remuneração. Já que o cara vai falar o seguinte agora para o banco, João, faz o seguinte, cara, você está com o dinheiro parado no colchão, está desvalorizando, vem aqui fazer uma aplicação no nosso fundo de investimentos, no CDI, por exemplo, né? Certificado de Depósito Interbancário, CDB, bancários, pronto, CDB, que eu vou te pagar aí em torno de 10% ao ano, cara, de 8% ao ano, vamos falar. Aí o João vai falar, poxa, está parado aqui, lá eu vou ganhar 8% ao ano. Ou seja, o banco, para captar aquele recurso, ele vai ter que pagar um jurinho para o João. Ele vai pagar um jurinho para o João. O João vai ser remunerado. Então, esse jurinho que o banco paga é chamado depósito a prazo. Tá certo? Ele vai remunerar. O depósito à vista é o ouro, é uma remuneração a custo zero. Então, na aula de contas, preste atenção, tudo isso é para explicar o tal de depósito à vista. Então, anotem no caderninho. Você tem o depósito à vista, onde não há remuneração pelo serviço prestado, não é isso? Isso é considerado o ouro, o grande ouro dos bancos, né? E você tem um depósito a prazo, então, contas de depósito à vista. Se a banca, o examinador colocar a prazo, está errada a questão. É depósito à vista, né? Então nós temos aqui depósito à vista. Ô, professor, o que eu fiz aqui? À vista, né? Segundo, contas de depósito de poupança. E, finalmente, contas salários. Então, o tipo de contas que nós estamos referindo nessa aula são 3 tipos de contas. Primeiro, contas de depósito à vista significa dizer que é uma conta corrente. Qual que é a característica da conta corrente? Uma ímpar é aquela que é possível a movimentação por cheques. 2, conta de depósito poupança. Professor, o que é essa poupança? É a poupança normal. Tá certo? E a conta salário é um tipo de conta especial na qual o Banco Central do Brasil criou para atender aí a grande massa de trabalhadores do nosso país. Cada um desses itens a gente vai falar desse assunto agora. Então, professor, qual que é a origem desse cara aqui? Está aqui. Banco Central do Brasil. Professor, onde lá no Banco Central do Brasil está isso? Eu quero aprofundar. Cara, você está correto. Gente, o professor ele é simplesmente facilitador dos seus estudos. Quem vai ser aprovado vai ser você. Então você tem que tomar atitudes proativas, você tem que pensar, eu tenho que ficar competitivo, eu tenho que aprofundar esse assunto. Então, olha só, dever de casa, aula complementar para vocês. Vocês vão ter que ir lá no Banco Central, esse cara aqui, ele é fonte de retirada de questões de concurso sobre esse assunto.
Pode ter certeza que o examinador, que seja que banca que for, FCC, CESP, Cesar Rio, se for elaborar alguma questão sobre esse assunto, ele vai te dar aqui. Abertura, encerramento e bloqueio, ó, FAQ, contas, está aqui. Nessa FAQ você vai estudar, ó, tipos de conta bancária, documentação necessária para abertura, menor de idade titular de conta, informações prestadas pelo banco na abertura, cuidados a serem tomados na abertura de conta pelo cliente, cuidados a serem tomados na abertura de conta pelo banco, transferências automáticas, débitos em conta, encerramento de conta, bloqueio de conta, conta em moeda estrangeira e conta de não residentes. Olha só a quantidade de assuntos. Então aqui está para vocês. Professor, você vai comentar alguns desses? Claro que a gente vai perguntar algum desses aí. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos aqui primeiro para a gente estudar aqui a conta. Professor, eu quero o link, eu adoro o link. O link está aí, o link para a galera aí. É só clicar no material de apoio aí, você vai ter acesso a essa FAQ. Leia essa FAQ 3 vezes. 3 vezes, né? Vamos lá. Então é o seguinte, primeiro tipo de conta é o chamado de conta de depósito à vista. Nesse exato momento você vai saber que essa conta de depósito à vista é aquela chamada conta corrente. E a conta corrente, detalhe, coloque na sua cabeça isso é importante, conta corrente é, atenção, a única conta que faz captação de depósitos à vista, que é o Tesouro, porque o banco faz a captação a custo zero, não paga nada por isso. Detalhe, ainda o cara que tem conta corrente ainda vai pagar uma taxinha de manutenção, olha aí, ó. É o Tesouro mesmo, né? É o tipo de conta mais usual de conta bancária. Nela, o dinheiro de depositante fica à sua disposição para ser sacado em qualquer momento. Tá certo? Isso aqui é segundo o Banco Central, né? É chamada conta corrente. Conta corrente. Professor, ok, eu gosto de fazer mapas mentais, você falou umas 3 vezes, só para fechar esse assunto, para não falar mais sobre isso. Pontos importantes de contas de depósito à vista. Primeiro, é a conta corrente. Segundo, é movimentadas por cheques. Né? Olha aí. Professor, se cai em concurso, professor? Cai. Olha aí, Banco do Brasil, Cesar Rio 2010. Os depósitos à vista são os recursos captados pelos clientes, pelos bancos comerciais. Professor, você falou aqui bancos comerciais. O que vem a ser os bancos comerciais? Só existe 4 instituições autorizadas a realizar os depósitos às vistas. Tá certo? Então é o seguinte, eu vou parar aqui a pergunta e vou explicar isso para vocês que veio na minha cabeça agora. E eu não posso deixar passar isso em branco. Anotem aí. Instituições autorizadas a receberem depósitos à vista. Primeiro cara, bancos comerciais. Tá certo? Segundo cara, bancos múltiplos com carteira comercial. Esse é o segundo cara. Então nós temos aqui, primeiro, bancos comerciais. Segundo, bancos múltiplos com carteiras comerciais. Terceiro, Caixa Econômica. 4, cooperativas de crédito. E 5, bancos cooperativos, tá certo? Bancos cooperativos de crédito. Então, atenção, são 5 instituições autorizadas a receberem o tal de depósito à vista. Pasmem, isso pode estar na sua prova, tá certo? 5, primeira, vamos lá. Bancos comerciais. Segundo, os bancos múltiplos com carteiras comerciais. 3, caixas econômicas. 4, cooperativas de crédito. E 5, bancos cooperativos de crédito. São as 5 pessoas autorizadas. Professor, só essas? Só. Muda a palavra? Não. Cai em prova? Cai. Ok, voltando para a questão. Professor, é assim, cara. Aqui a minha preocupação é fazer com que vocês fiquem altamente competitivos, cara. Tá certo? Altamente competitivos. Então, qualquer momento aí que o professor avaliar que tem um assunto importante, eu vou parar e vou explicar para vocês. Vamos lá. Os depósitos à vista são os recursos captados dos clientes pelos bancos comerciais, que, para facilitar a livre movimentação desses recursos, disponibilizam um serviço bancário sem remuneração, denominado. Professor, qual que é o recurso captado sem remuneração?
Os depósitos à vista, remuneração zero. Professor, e o a prazo é remunerado? Então vamos lá. Certificado de depósito bancário? Não, o banco paga. Isso aqui é uma aplicação para o cliente. Não é isso? Isso aqui é depósito a prazo. Conta corrente? Exatamente. Conta corrente é o único cara que faz captação a depósito à vista. E na conta corrente o cara vai receber nada, é remuneração zero. Professor, é um bom negócio para o banco? Claro que é um bom negócio para o banco. Isso aqui é o tesouro do banco. Poupança tem remuneração. Então é considerado depósito a prazo. Cartão de crédito não é depósito à vista, nem um depósito a prazo. Cartão de crédito é um serviço. Fundo de investimento não é considerado nem depósito à vista e nem depósito a prazo. Você está investindo na Bolsa de Valores. Então, a resposta correta é letra B. Professor, você está falando coisas aqui grego para mim, professor. Cara, pode ficar tranquilo que isso aqui é a primeira aula nossa. No final do curso, garanto para você, se você voltar nessa primeira aula aqui, você vai estar craque, você vai saber tudo. Tá certo? Vamos continuar nossa aula. Então, conta de depósito à vista, né? Ok. Vem cá, quero falar com vocês o seguinte. De contas de depósitos à vista, qual que é o nome do cara? Conta corrente. Tá. Professor falou em conta corrente, nós temos vários tipos de contas correntes? Exatamente. Nós temos vários tipos de contas correntes. Por exemplo, atenção, comigo, for me. Aqui nós temos contas pessoas física. 2, contas pessoa jurídica. Ok. Professor, são contas diferentes? Sim. Pessoa física são pessoas naturais que podem movimentar essas contas. Pessoas jurídicas, né? É o quê? São pessoas jurídicas, uma limitada, uma SA e assim por diante. Pronto, beleza. Professor, o que mais? Dentro da conta da pessoa jurídica, da pessoa física, nós temos outras classificações de contas. Da conta física, nós temos conta individual, que é só minha e pronto. Conta conjunta solidária. O que é isso, professor? Conta conjunta solidária é aquela que tem que ter 2 assinaturas, tá certo? Aliás, nenhuma assinatura. Uma assinatura só de 2 pessoas. Conta conjunta não solidária. Há necessidade de todos os titulares assinarem um cheque, por exemplo, para fazer a movimentação. Professor, esse detalhe a gente vai ver agora, sim. A conta individual é aquela cadastrada em nome de apenas um titular. Nós estamos estudando o quê? Contas. Primeiro, conta depósito à vista, é a conta corrente. Nós temos dentro da conta corrente, pessoa física, que são 3 tipos, né? Individual, o que é individual? Pode cair no concurso? Claro, individual, uma só pessoa, né? Apenas um titular. Conta solidária é aquela em nome de 2 ou mais titulares, olha só, não havendo limitação, olha só, não havendo limitação legal para o número máximo de titulares de uma conta conjunta. Pode ser movimentada individualmente por qualquer dos titulares. Por isso que fala solidária. Um assina e todos respondem. Tá certo? Um assina e todos respondem. Agora, a solidária tem que ser o quê? A não solidária tem que ser o quê? Tem que ter todos os titulares, tem que assinar um cheque. Então, isso aqui é muito importante, ó. Tá? Isso aqui pode ser pegadinha de prova, cara, porque confunde solidário e não solidário. Às vezes até o professor mesmo se confunde nesse cara aqui. Tá certo? Vamos lá, 2. Vamos para frente aqui. Conta não solidária. Só pode ser movimentada por todos os titulares em conjunto. Isso significa que os atos somente terão validades se todos os titulares assinarem os documentos. Ok, essa é a conta não solidária. Professor, eu quero, professor, exemplos para mim aprender o tal do solidário e não solidário. Tudo bem? Vamos lá. Vou escolher aqui os personagens do nosso exemplo aqui, gente. Pedro, tá? É casado com Maria. Pedro tem uma conta corrente, tá certo? No Banco do Brasil, tá? Podia ser Caixa Econômica, Banesp, Banpará, Basa, não tem problema. Então, assim,
Pedro tem uma conta no Banco do Brasil, conjunta com Maria. E diz o seguinte: a validade dos cheques emitidos por essa conta só tem validade com a assinatura dos dois titulares. Que são conjunta, né? Conjunta, que é quem que é? Pedro e Maria. Neste exemplo hipotético, nós estamos falando de uma conta solidária ou uma conta não solidária. Repetindo, há necessidade, no ato constituído, na constituição do cheque, duas assinaturas, uma de cada. Ela é uma conta o quê? Não solidária. Professor, e se ao contrário, tanto Pedro quanto Maria, individualmente podem movimentar essa conta sem assinatura de um outro? Aí, nesse caso, vai ser uma conta solidária, ou seja, o que Pedro, as bobagens que Pedro porventura vier a fazer, Maria vai ser solidária a essas bobagens, e assim por diante. Por isso que falam solidária. O que um faz, outro é solidário, significa dizer que ele aceita, que ele está ciente disso, tá certo? Que ele está ciente disso, então ele é solidário. O não solidário significa que eu não acredito em você, meu filho, então nós temos que ter assinatura de dois. Então, tá aí a dica para vocês: conta solidária e conta não solidária. Vamos lá, ajuda a memória, passando a régua. Solidária, não, um acredita no outro e não há necessidade de todos assinarem. Não solidária, o cara não acredita no outro, então tem que ter duas assinaturas para conferir o valor, para quem vai o cheque, assim por diante. Ok? Vamos lá. Falando um pouquinho de depósito à vista, só para fechar. Quem que pode fazer isso aqui? São o seguinte: bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, Caixa Econômica, cooperativas de crédito e bancos comerciais cooperativos, acrescentem no material, são caracterizados pela captação de depósito à vista. Esses recursos são captados a custo zero, ou seja, sem nenhuma remuneração ao correntista. Os depósitos à vista são a mais importante forma de captação dos recursos que os bancos utilizam para que possam cumprir a sua função principal, que é a intermediação financeira. Pronto, terminamos aí tipos de contas. Professor, ainda está faltando aqui, professor, a conta pessoa jurídica. Sim, existe a conta pessoa jurídica, tá certo? A conta pessoa jurídica, não é que ela está faltando, a gente vai voltar nesse assunto de contas pessoa jurídica, principalmente no assunto requisitos de documentos necessários, que depois que eu faço essa introdução de cada uma das contas, a gente vai falar de abertura, depois da abertura nós vamos falar de encerramento, tá certo? Vamos lá. Segundo tipo de conta é a conta poupança. Cara, então é o seguinte, conta poupança, eu vou dar dica para vocês. Se você for fazer concurso da Caixa Econômica Federal, cara, tá? Se você for fazer concurso da Caixa Econômica Federal, eu vou pedir para vocês a gentileza de fazer o seguinte, cara. A gentileza de você acessar o site da Caixa Econômica e, tá? Acessar o site da Caixa Econômica e procurar lá a poupança e fazer uma leitura minuciosa. Você sabe por quê? O banco que tem mais recursos captados em caderneta de poupança, sem dúvida nenhuma, disparado, é a Caixa Econômica Federal. Tá? Professor, Caixa Econômica, desculpa, conta poupança e um depósito à vista, errado. Por quê? Depósito à vista, você deposita o dinheiro lá no banco, não recebe nada por isso. Aqui, fala para você, você deposita lá a conta corrente, certo? Você deposita lá a conta corrente, na conta poupança, você recebe alguma remuneração? Professor, pouquinho, mas recebe. Se você recebe pouquinho, não interessa. Esse pouquinho significa dizer que está sendo remunerado. Então, conta de poupança, ela recebe, é uma conta de depósito a prazo. Tá? Professor, vamos lá. Poupança. O nome diz, é para poupar, não é isso? Qual que é o objetivo da poupança? A poupança foi criada para estimular a economia popular e permite a aplicação de pequenos valores que passam a gerar rendimentos mensalmente. Tá aqui, isso aqui é para estimular a poupança, a guarda dos recursos, do dinheiro nos pequenos poupadores, não é isso? Professor, qual que é a grande característica desse tipo de conta? Muito simples. Esse tipo de conta aqui, ela é mais simples de toda, é a aplicação financeira mais simples, tá certo? Professor, eu estou com o nome no Serasa.
Eu posso abrir conta poupança? Pode, sem problema nenhum. Você não pode abrir a conta corrente, mas poupança você pode. A gente vai ler ainda nessa aula os requisitos, documentos necessários para quê? Para a abertura e movimentação e encerramento de contas, né? A maior parte dos recursos captados em poupança deverão ser destinados a financiamento a créditos habitacionais, salvo as cadernetas de poupança intituladas como poupança rural ou a poupança do Banco do Brasil, que deverão ser destinados recursos de financiamento do crédito rural. Então é o seguinte, vou dar um ESC aqui porque não sei o que está acontecendo, aqui não está na tela toda, né? Vamos pegar aqui, olha, aí, eu não entendo esse computador, aí, olha, amplia assim, aí depois ele, né? Aí, professor, agora sim, ó, conta poupança, né? Então é o seguinte, vamos lá. Para explicar esse slide, eu tenho que voltar para vocês e dar uma rematada naquela intermediação financeira. Qual que é a função dos bancos? É fazer intermediação financeira. E essa intermediação financeira, um dos instrumentos importantes para que o banco exerça a sua missão, que é fazer essa intermediação, são as contas. Nós temos 3 tipos de contas. Contas depósitos à vista, que são contas correntes, poupança e contas de captação e contas de salário. Ok. Professor, vamos lá. Comigo. Ó. Tem certos tipos de captação na que está o banco, que o banco vai captar esse recurso, que ele é obrigado a aplicar esse recurso que ele captou em certas linhas de crédito. E a poupança é uma delas. Então, se o examinador falar o seguinte, que o banco pode utilizar o dinheiro captado pelas poupanças para financiar o CDC do crédito consignado na folha, está certo ou está errado? Está errado. Isso é importante. Principalmente para o cara que vai fazer o concurso da Caixa Econômica, que tem que saber que a poupança deverão ser destinados a financiamentos habitacionais. Então, olha só, os recursos provenientes da captação da poupança podem somente ser aplicados olha aqui, ó, a créditos habitacionais. Aí tem 2 grandes exceções na qual pode ser objeto de prova, é potencial questão de prova. O examinador pode muito bem querer saber isso de você e pode ter certeza que pouquinhos cursos no Brasil, cara, pouquíssimos, se dá para contar numa mão, no máximo, chegam nesse nível de detalhe. E as provas cada vez mais estão no detalhe do detalhe. Quais são as 2 exceções? Está vinculado ao quê? Ao crédito rural. Salvo as cadernetas de poupanças intituladas como poupança rural. O nome diz, poupança rural significa dizer que o fruto dessa captação de recursos vão ser destinados aonde? Ao empréstimos para o crédito rural. Então, poupança rural, crédito rural. Ou a poupança do Banco do Brasil. Olha que pegadinha. Que deverão se destinar seus recursos a financiamento em crédito rural. Está aí para vocês. Então é o seguinte, as poupanças lá do Banco do Brasil serão para financiar o famoso crédito rural, que nós temos uma aula específica sobre isso. Professor, que mais, professor? E a poupança chamada poupança rural também vai financiar o quê? O crédito rural. Está aí. Tá? Entenderam? Beleza? Olha aí. O cara pode falar, o Bradesco, recursos captados pela poupança normal do Bradesco serão para financiar o crédito rural. Errada. Resposta correta é para financiar a habitação. Tá? Aliás, poupança, FGTS e habitação estão muito próximos, essas 3 linhas de crédito. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Poxa, essa aula aqui está fantástica, cara. Estou sentindo energia, né? Professor, então isso aqui é poupança? Sim, é poupança, depósito a prazo. Professor, fala uma coisa importante que pode ser cobrada na aula de poupança. Vou falar para vocês. Em 2012, tá, nós tivemos aí as novas regras da poupança. Basicamente, no dia 4/5 de 2012, a medida provisória, tá certo? 568, eu não sei o número exato, alterou as regras da poupança. Tá certo? Alterou as regras da poupança e agora a poupança tem regras definidas, né? Professor,
qual que é o rendimento da poupança? Hoje o rendimento da poupança está vinculado à taxa Selic. Sobre isso, eu quero fazer duas grandes observações. Você, meu aluno concurseiro, você que está estudando aqui para a Caixa Econômica Federal, prestem muita atenção. Você tem que moldar isso, a sua ansiedade. Essa é uma aula de abertura de contas, tá certo? Nós teremos duas aulas, inclusive essas aulas já estão disponíveis para vocês, que é uma aula que é chamada de poupança, na qual a gente detalha o tal da poupança para vocês, e uma que é de taxa Selic, tá? Que é a taxa Selic que está sendo muito cobrado na prova, ainda mais a taxa de juros Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, que o Copom define. Então nós temos essas duas aulas que vocês irão estudar futuramente, que vão completar o assunto de hoje. Mas, por hora, aula de contas importante, como principal característica da ponta, uma das principais potenciais questões de prova de poupança é o examinador querer saber de você se você está atualizado, se você sabe qual que é o rendimento atual da poupança. Então, hoje, o rendimento atual da poupança, preste atenção, é um rendimento que está atrelado, vinculado à taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que o seguinte, a taxa Selic nada mais é que a taxa básica da economia brasileira. Professor, qual que é a taxa Selic de hoje, por exemplo? 10,5%. Exemplo, tá? Para vocês. Ela é a taxa básica da economia? Sim. Professor, como que eu devo utilizar esse dado? É muito simples. Você pode gerar discernimentos, opiniões sobre isso. Você fez uma aplicação financeira, tá certo? Num CDC, CDB, por exemplo, Certificado de Depósitos Bancários. Então é o seguinte, vamos lá. A taxa Selic hoje, atenção, para explicar a taxa Selic para você, é o seguinte. 10,5% ao ano de rendimento. Aí você foi lá no banco, o gerente cantou você caiu na conversa do cara, entendeu? Falou, cara, aplica no nosso CDB, tá ganhando bem. Aí no final do ano, você recebeu 9% de rendimento ao ano. Aí eu pergunto para você, você fez um excelente investimento, sim ou não? Não. Você perdeu 1,5%. Então a taxa básica da economia serve para isso também. Ele vai nortear a remuneração de todas as aplicações. Então até você como investidor, como aplicador, como tomador, né, de recursos, você tem que saber disso. Por exemplo, você financiou o seu carro e você teve lá uma taxa de juros de 20% ao ano, você está pagando muito, porque a taxa básica é de 10,5%. Então, é para isso que serve a taxa Selic. Então, é muito importante. E a taxa Selic, a gente vai falar muito sobre ela. O seu viés, a taxa Selic e assim por diante. Então, é o seguinte. Então, o examinador pode querer saber de você qual que é essa regra de remuneração. Então, você tem que saber que são duas. Né? Por exemplo, quando a taxa Selic, se for maior, tá? Que 8,5%, você vai receber, maior, tá? Você vai receber o seguinte. Quando for maior, você vai receber 0,5% ao mês e mais TR. Professor, esse 0,5% ao mês significa dizer que é 6,17% ao ano. Então é o seguinte, quando a taxa Selic for 8,5%, maior que 8,5%, o seu rendimento é fixo. Isso é importante. Você vai receber 0,5% ao ano, quer dizer, professor, é muito pouco. Né? Professor, e quando a taxa Selic for menor, tá, que 8,5%, você vai receber 70% da Selic e mais o TR. Aí. Então isso aqui é a regra importantíssima que o examinador pode querer saber isso de você. Tá? O examinador gosta muito, inclusive quem estuda para a prova de concursos, tem muitas questões de concurso sobre poupança, na qual fala sobre isso.
É claro que a regra, as questões naquele assunto, naquele momento, são assuntos que estavam válidos. Hoje não está mais válido porque houve várias alterações aí na lei. Olá, vamos fazer aqui uma questão de poupança, né? A caderneta de poupança é a aplicação mais simples e tradicional do mercado financeiro nacional, sendo uma das poucas em que o cliente pode aplicar pequenas somas e ter liquidez. Atualmente, a maior vantagem da caderneta de poupança em relação a outros investimentos é a... Então, olha só, o examinador está querendo saber de vocês o seguinte: qual que é a maior vantagem da aplicação, maior vantagem, maior característica da caderneta de poupança? Tá? Essa é uma questão muito polêmica. Tá? Então vem comigo aqui. Primeiro, pergunto para você, eu acho que todos aqui conhecem o que é caderneta de poupança. Né? Acho que todos aqui já se depararam com a caderneta de poupança, já ouviram falar sobre isso. Então vamos lá. A flexibilidade do registro, aqui, a flexibilidade na data dos saques, sem prejudicar os rendimentos. Flexibilidade na data dos saques, sem prejudicar os rendimentos. Essa é uma característica, é uma vantagem da poupança? Errado. Por quê? A caderneta de poupança, ela só vai remunerar o seu dinheiro se você deixar lá, 30 dias o dinheiro parado. Então não há flexibilidade, há restrição. Professor, mas eu posso sacar em 29 dias? Claro que pode. Só que existe restrição, só que você vai prejudicar os seus rendimentos, você não vai ter o rendimento. Então, há uma restrição nas datas para saques. Há uma restrição na qual você pode sacar quando só faz aniversário, 30 dias. Senão você perde o rendimento do mês. Então está errada essa alternativa. B. Flexibilidade no registro da documentação para abertura da conta? Cara, flexibilidade no registro da documentação? Não. Aqui o que acontece? Há requisitos para a abertura da conta poupança. Requisitos mínimos, mas não podem ser suprimidos, devem ser cumpridos. Tá? Essa foi uma questão aqui que muitos alunos aqui marcaram letra B. Tá? Tem mínimos, menos que a conta corrente, claro, mas é o seguinte: não há flexibilidade, você tem que cumprir esse mínimo. Então, se você não tem o CPF, o comprovante de endereço, cara, você está fora. Tá? C. Isenção das taxas e das tarifas bancárias. Olha, isenção de taxas e tarifas bancárias, cara, preste atenção. Esse aqui é um assunto muito polêmico, tá? Isenção das taxas e tarifas bancárias. Segundo os regimentos do Banco Central, faculta, atenção, as instituições financeiras a criarem algumas taxas sobre a poupança. Então está errada. Tá? Tarifas, taxas, não tem isenção. Isenção do imposto de renda. Aqui vem uma questão muito importante. Professor, pessoa física pode ter poupança? Claro que pode. Pessoa física, sobre os rendimentos da pessoa física, há a isenção. Porém, os rendimentos para as pessoas jurídicas estão sujeitos à isenção do imposto de renda. Finalmente, maior rentabilidade oferecida? Negativo. A poupança é um dos menores rendimentos oferecidos no mercado financeiro. Como te falei, o exemplo lá da taxa Selic, está 10,5%, professor, está pagando 6,76 e 17 por ano. Menos que a taxa Selic, ainda lá fala 70% da taxa Selic mais TR. Então não é um rendimento muito atrativo, né? Então tá aí, professor. Qual que é a resposta, professor? Nenhuma, todas estão erradas? Sim, todas estão erradas. O gabarito, tá? Ele marcou nessa prova de 2010, letra D, isenção do imposto de renda. Mas teve um fato novo, né? O imposto de renda, as pessoas jurídicas imunes não pagam.
E com e sem fins lucrativos estão sujeitas à incidência de 22,5% sobre o rendimento nominal. Isso aqui desde 2004. Então a questão foi posteriormente anulada pela banca Sesgran Rio. Então tá aí para vocês aí. Professor, você gosta muito de fazer exercícios? Cara, é fantástico. Eu gosto de fazer exercícios porque o exercício ajuda a fixar conteúdo. E essa aula de abertura, movimentação de contas, encerramento e tal, ela é considerada, na minha opinião, uma aula exaustiva. Papo reto, se você cumprir todas as nossas orientações de leituras complementares nesta aula, assistir essa aula com bastante tranquilidade, fazendo as suas anotações, fazendo destaque, motivado, você não erra nenhuma questão, só vai errar para o vacilo. Aí não tem, o professor não pode fazer nada. Mas, uma coisa eu garanto, o conhecimento necessário para que você tenha condições de fazer as questões de prova, você vai ter, cara. Você vai ter, pode ter certeza disso. Ok? E o terceiro tipo de contas é chamado de conta-salário. Professor, conta-salário é um tipo especial de conta. Vamos ler aqui que o Banco Central fala sobre isso? A conta-salário é um tipo especial de conta de registro de controle de fluxo de recursos destinadas a receber salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões similares. Atenção! Então é o seguinte, qual que é o objetivo? Olha só, é um tipo especial de conta de registro e controle de fluxo de recursos destinados ao quê? A receber. O nome do cara, conta salário. Ó, salários, proventos. Professor, esse proventos aqui é do cara chamado de aposentado. O aposentado não recebe salário. Né? Aliás, desculpa, esse proventos aqui não é do aposentado, professor. Esse proventos aqui é do militar reformado. Tá? Isso aqui é do militar, olha só. Ó. Do militar reformado. Olha só. Salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensão e similares. Então, olha só, é uma conta, por quê? Porque o cara, essa conta corrente, conta salário aqui, foi criado pelo Sistema Financeiro Nacional com o seguinte objetivo: diminuir a movimentação de dinheiro em espécie para as empresas, organizações. Então, o que acontece? O cara lá não tem condições de abrir uma conta corrente, não deseja fazer isso. Tá certo? Não deseja. Mas a empresa quer pagar via sistema bancário para deixar registrado, para ter segurança, para ter, né? E aí o Banco Central criou essa conta salário para atender esse público. Então é uma conta especial que tem algumas características ímpares, que tais características podem ser objeto de prova. Então é o seguinte, qual que é o objeto? É receber salário. Entende-se por salário o que é? De novo, salário, proventos, soldos para militares, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares. A conta salário, atenção, característica principal, não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentada por cheques. Por isso que fala que a conta salário, de novo, não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentada por cheques. A conta salário, a professora aqui repetiu o slide aqui. Sobre esse tipo de conta, é vedada a cobrança de tarifa, outra característica importante. Professor, para manutenção da minha conta corrente, pode ser cobrado tarifa? Sim, 99% dos bancos cobram tarifas. Tá? Agora, a conta salário você não pode. Não pode. Professor, poupança, você tem casos que sim e casos que não. Que vocês vão ver lá na aula de poupanças. Tarifas nas transferências dos recursos para outra instituição financeira para crédito na conta de depósito de titularidade do beneficiário, conjunta ou não, desde que esses valores estejam transferidos pelo valor total creditado, admitida a dedução de parcelas de empréstimo, de financiamento ou arrendamento mercantil contratados pela conta salário. Então está aqui para vocês, né? Isso aqui é a conta salário. Professor, eu quero outro exemplo, professor, de conta salário.
Você tem conta no Banco do Brasil há 30 anos, meu filho. O professor não tinha nem nascido. Vamos colocar esse caso aí, esse hipótese aí. 30 anos, beleza. Aí você vai trabalhar numa empresa que tem conta no Bradesco. E o Bradesco só paga no Bradesco devido ao seu contrato lá com o Bradesco. Então, para você receber seu salário lá, você vai ter que ter a conta no Bradesco. E agora? Eu não quero abrir conta no Bradesco. Eu não quero pagar tarifa para manter conta que eu já pago no Banco do Brasil. Então, é o seguinte, qual que é a opção que você tem? Abrir uma conta salário. Abrindo a conta salário, você não vai pagar nada por isso, você recebendo lá, você vai transferir para sua conta do Banco do Brasil sem nada, pagar nada por esse serviço. Legal? Ok? Professor, posso sacar também? Claro, você vai ter um cartãozinho magnético para você movimentar essa conta. Olha a pergunta de prova. Posso ter cheque na conta salário? Já respondi. Não pode, né? Não, a conta salário não é movimentável por cheques. Potencial questão de prova, tá certo? A única conta que é admitida para ser movimentada por cheques é a chamada conta de depósito à vista, que é chamada, que são as contas correntes. Comigo? Professor, eu estou entendendo tudo, professor, estou ficando competitivo, tá? Você quer ficar mais competitivo ainda? Você quer sentir seguro que você está se preparando, sentir aquela segurança que você está preparando, você está ficando competitivo, cara? Então você tem mais uma leitura complementar. Você vai lá no site do Banco Central, na FAQ, conta salário, tá certo? Olha os tópicos aqui, ó. O que é conta salário? Qual é a vantagem da conta salário? Quais as tarifas não podem ser cobradas sobre a conta salário? Quem pode abrir uma conta salário? Situações em que os bancos são obrigados a abrir a conta salário para servidores e empregados públicos, conta salários para empregados de iniciativa privada, utilização de cheques para movimentação de conta salário, como sacar recursos de uma conta salário, pagamento de diárias por meio de conta salário, INSS e base normativa. Todos esses assuntos detalhadamente aqui na FAQ. Só clicar aqui, fazer a leitura, que é papo reto com vocês. O examinador não tem de onde retirar outro conteúdo se não for esse aí. Aqui é um estudo sistemático, você vai entendendo, tá? O professor explicou aí noções básicas sobre as contas salário. Agora, você tem a necessidade de aprofundar, tá? Tem que aprofundar, tá certo? Comigo, vamos lá, vamos continuar nossa super aula aqui. Pronto. Então agora, no momento da aula, o professor explicou para vocês o que é um depósito à vista, um depósito a prazo, os tipos de contas, que são 3, falei um pouquinho sobre conta corrente, sobre conta poupança, sobre conta salário, né? Cabe a vocês detalharem sobre isso. Agora, vem um outro bloco muito importante da aula, que é o quê? Você constituir a sua conta. Quais são os documentos necessários? Então agora é uma parte mais instrumental, na qual você tem que ler a resolução, tá certo? 2025 do Banco Central, que consolida e fala sobre isso. A gente vai fazer alguns exercícios importantes, que agora são algumas coisas pontuais que realmente caem nas provas, né? Então o primeiro tópico a gente vai falar é sobre a abertura de uma conta. A abertura e a manutenção de conta depósito pressupõe um contrato firmado entre as partes, instituição financeira e cliente. Então é o seguinte, para você abrir qualquer uma dessas contas, tanto conta corrente, conta de poupança e conta salário, você tem que firmar um contrato com a instituição. Então o cliente e a instituição financeira faz um contrato. Professor, o que é um contrato? Qual que é o objeto do contrato faz? Qual que é o objetivo? O contrato faz regra entre as partes, ou seja, as obrigações e os deveres de cada uma das partes. No caso aqui, a instituição financeira e o cliente. Então, atenção, não tem como abrir uma conta dessa sem firmar esse contrato. Tá? Vamos lá. Opa. O banco não é obrigado a abrir ou manter conta de depósito para o cidadão. Este, por sua vez, pode escolher as instituições que lhe apresente as condições mais adequadas para firmar tal contrato. Então está aí para vocês. Informação que merece uma ressalva muito importante. Então, professor, a aula de contas. Sim, a aula de contas.
Eu falei para vocês, acabei de ler o seguinte: o banco não é obrigado a abrir ou manter conta corrente. Conta depósito, ok. Existe uma exceção nos casos previstos para conta salário, tá certo? Nos casos previstos de conta salário, o banco é obrigado a abrir a conta salário para o cidadão. Nos demais casos, o banco não tem essa obrigatoriedade. Agora, o cidadão tem a prerrogativa de escolher qual é a instituição financeira que melhor agrada. Então, isso eu estou explicando. Isso aqui é a cópia que está escrito no Banco Central. Para a conta depósito, é necessário preencher ficha proposta de abertura de conta, que é o contrato firmado entre o banco e o cliente. Então, está aqui para vocês outro assunto importante. Professor, qual que é o documento que precede o contrato para abrir a conta depósito? Isso cai na prova? Despenca. Então você tem que preencher um pré-documento chamado ficha proposta. Depois do preenchimento da ficha proposta que você vai lavrar, constituir de fato o contrato. Professor, a ficha proposta é o que? É obrigatório nas contas de depósito à vista. É obrigatório nas contas de depósito à vista, tá certo? É obrigatório. Então a ficha proposta precede, é importante. Vamos mais, professor? Sim. Professor, e os documentos? Né? Tá aqui, tem que saber. 3 documentos básicos. No caso de pessoa física, porque pessoa física tem pessoa física e pessoa jurídica, né? As contas correntes. Documento de identificação, carteira de identidade ou equivalente, como, por exemplo, Carteira Nacional de Habilitação nos moldes previstos pela Lei 9.503 de 97, que é descrição do cadastro de pessoa física, o CPF e o comprovante de residência. Então está aqui para vocês. Professor, eu quero abrir uma conta corrente. Segundo o Banco Central, são 3 documentos que eu devo apresentar. Sim, quais são? RG, CPF e comprovante de residência. Tá aí. Ok, tá certo. É isso? Isso aqui é o básico, tem que saber. Aí eu te faço a pergunta aqui, top para vocês. O banco pode exigir outros documentos? Exemplo, não sei se você já passou por isso. Você sonha em ter uma conta no banco, uma conta corrente no Banco Itaú. Tá lá. Chegou lá, você viu no Banco Central esses 3 documentos, RG, CPF, comprovante de endereço, você levou. Simplesmente o atendente falou que não, só isso não é suficiente. Aqui o Banco Itaú exige do correntista, né, do cliente, que ele tenha renda comprovada em carteira de trabalho, no mínimo 2 salários mínimos. Eu estou colocando esse requisito, mas eu não sei se lá no Banco Itaú tem esse requisito, tá certo? Eu não sei disso, tá? Estou colocando como exemplo para vocês. O banco pode fazer isso? Aliás, vamos supor que já aconteceu isso. Já aconteceu comigo. Fui fazer uma abertura no banco, um banco tal, levei esse documento. Não, aqui você tem que comprovar a renda. Professor, mas você acabou de explicar que são esses 3. E aí? Aí vem a pegadinha de concurso. Aí vem o pulo do gato. Aí vem o momento que você fica realmente competitivo. Estar competitivo significa dizer que você tem conhecimentos diferenciados do candidato normal. A resposta é sim. Porque dentro do próprio instrumento do Banco Central diz: a instituição financeira pode estabelecer critérios próprios. Professor, esses próprios aqui é aquele exemplo que o senhor disse lá do Banco Itaú, professor, que o cara está pedindo comprovante lá em registro em carteira com 2 salários mínimos. Exatamente, está aí. Então, cada banco pode estabelecer os seus requisitos próprios, lembrando que os 3 anteriores, que é o RG, CPF e o comprovante de residência, são obrigatórios. Para a abertura de conta de depósito, desde que os seguidos os procedimentos previstos na regulamentação vigente da Resolução 2025 de 93, com a redação dada tal. Então está aqui para vocês aqui, galera, a resposta é sim. Então isso é importante, cara, né? E pessoa jurídica?
Está aqui. Documento de constituição da empresa. Contrato social e registro na junta comercial. Claro, que é uma pessoa jurídica. Documentos que qualifiquem e autorizem representantes mandatários ou prepostos a movimentar a conta. E, finalmente, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CPF, pessoa física, o CNPJ, pessoa jurídica. Então, aqui são os documentos necessários para a abertura da conta, né? Agora, é o seguinte. Professor, eu estou sentindo firmeza na aula do senhor. A gente estudou aqui tipo de contas. Conta corrente. Poupança, conta salário. Nesses 3 casos, professor, o senhor apontou para a gente lá na FAQ do Banco Central. E o senhor afirmou que o examinador não tem como elaborar uma questão diversa disso. Não tem como. Agora, abertura e encerramento de contas, preste atenção, isso cai em prova. Tá? Todas as bancas gostam disso. FCC, Sesgran-Rio, CESP, todas elas. Todas elas. Tá? É de fundamental importância que você faça a leitura das 5 páginas da Resolução 2025, que altera e consolida as normas relativas à abertura, manutenção e movimentação de contas de depósito. O examinador retira questões desse sujeito. Ele vai pegar detalhezinhos. A gente vai fazer uns 2 exercícios que eu vou mostrar para vocês dos detalhes. Então, leitura complementar. Esse cara, essa resolução que dita as regras detalhadas na qual os bancos deverão cumprir. Tá certo? Então tem que ler esse sujeito. E está no material de vocês, né? Vamos lá. Aqui ela aqui, ó, Resolução 2025. Né? Altera e consolida as normas, né? Por exemplo, olha só, está na sua prova. É permitido abreviações na carta proposta de abertura de conta depósito? Olha aí. Cara, então é o seguinte, esse negócio aqui não quer esticar, ó. Se alguém souber aí o segredo para ficar tudo grande aqui, passa para mim, porque eu apanho nisso todas as aulas, né? Então é o seguinte, é permitido abreviações na carta proposta de abertura, abreviações no nome, né? Na carta proposta de abertura de conta? Professor, como assim? O cara coloca lá Luiz Antônio de Carvalho, né, meu nome. Ele coloca Luiz A. Carvalho. Pode ou não pode? E aí? Professor, não sei. Acho que pode, porque eu assino meu cheque assim. Aí é o seguinte, aqui não tem essa história de acho. Aqui tudo tem que ser aprovado e comprovado. E aprovado. Você tem que pesquisar, aqui do instrumento normativo. Olha a resposta aqui, sim. Segundo o artigo, não, aliás, é permitido? Então a resposta aqui não é sim, professor. A resposta aqui é o quê? É não. Né? A resposta aqui é não. Não. Vou colocar até em letras maiúsculas, né? Professor, mas onde que está escrito que é não, professor? Aqui, ó. Segundo o artigo 5º da Resolução 2025, está escrito assim. É proibida a abertura de conta sob nome abreviado ou de qualquer forma alterado, inclusive mediante supressão de parte ou parte do nome do depositante. Ou seja, o nome do cara tem que estar completo. Professor, por que o senhor passou isso? Para falar para vocês que é o seguinte, os detalhes da abertura e movimentação, encerramento de contas, estão na bendita resolução, tá certo? Bendita resolução 2025. Muito importante, cara. Eu garanto para vocês, se vocês não lerem essa resolução, vocês não ficarão competitivos. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Mais um exercício aqui para vocês. No ato de abertura da conta corrente de um banco, o cliente deve preencher alguns documentos básicos para a realização do seu cadastro. Um desses documentos é o cartão de assinatura que serve para... Professor, o que significa o cartão de assinatura? Na hora que você vai fazer lá a ficha proposta, né? Você vai preencher lá um papelzinho, e nesse papelzinho você vai assinar. Como assinar? Assinar é para identificar
que você é realmente o titular da conta, que você vai utilizar principalmente quando você utilizar cheques. Quando você vai assinar um cheque, então aquela assinatura vai pegar lá o cartão e vai comparar, não, esse aqui é o sujeito, realmente, pronto, valeu, fechou, né? Então, para isso que serve, né? É um dos motivos. Aí ele vem aqui elencando algumas, né, utilidades desse cartão de assinatura. Mesmo que o aluno não estudou detalhadamente, isso aqui é o tipo de questão que o aluno pode acertar. Mas depois a gente vai lá na resolução 2025, vamos ver que parte da resolução fala sobre assinaturas. Definir alçadas para cada assinatura disponibilizada pelos clientes junto aos bancos, estabelecendo-se dessa maneira, qual titular irá assinar cada tipo de operação. Não existe isso. Não existe alçadas. Ou seja, o que existe são contas solidárias e não solidárias. Conta solidária, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Contas não solidárias, há necessidade dos titulares assinarem. Então, está errado. Não existe isso. B. Registrar as assinaturas que os clientes utilizarão em suas operações bancárias, para que os bancos possam conferir as assinaturas utilizadas nos cheques, docs e outros documentos. E aí, pergunto para você, você vai assinar o cartão de assinatura para identificar essa assinatura para qual objetivo? Exatamente esse, para registrar as assinaturas que os clientes utilizarão em suas operações bancárias, para que os bancos possam conferir as assinaturas utilizadas nos cheques, docs e outros documentos. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Professor, o que diz a 2025? Diz o seguinte: a instituição financeira deve manter cartão de autógrafos atualizados pelo depositante, podendo a ficha proposta de conta de depósito à vista servir para este fim. Então diz o seguinte, na resolução 2025 sobre a assinatura, que chama-se de cartão de autógrafos, um detalhe importante, ele diz que a instituição financeira tem que manter sempre atualizado, né? Isso aqui acontece muito quando você vai, às vezes você vai fazer, isso aconteceu comigo esses dias, eu dei um cheque, e o cheque devolveu porque a assinatura não conferiu. Mas foi eu que assinei, eu confirmo que foi minha assinatura. Só que com o tempo as assinaturas vão se alterando, né? Principalmente algumas pessoas, como eu no caso, né? E aí eu fui lá, assinei de novo, pronto, registrou. Então olha aí, isso aqui que diz o cartão de autor. Vamos lá. Letra C. Ao registrar a assinatura usada no verso dos cartões de crédito que serão emitidos para os clientes do banco, assim, toda vez que os clientes utilizarem os cartões de créditos, os estabelecimentos comerciais poderão conferir a assinatura? Aí eu pergunto, a letra C está correta, mas essa resposta não tem a ver nada com o comando da questão. O comando de questão está pedindo a utilização do cartão de autógrafos, não é isso? Está errado. Isso aqui não tem nada a ver com cartão de autógrafos, né? Então está errado. Mas olha, importante assunto. Exercício é bom por isso. Estabelecer critérios de segurança da informação junto aos órgãos reguladores, fornecendo as assinaturas dos clientes para esses órgãos sempre que necessário? Não. Isso aqui, inclusive, é quebra de sigilo bancário. E facilitar as operações bancárias através da digitalização das assinaturas para que os clientes possam realizar operações via internet ou telefone. Não, está errado, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então a alternativa correta é a letra B. Mais uma sobre isso. Os bancos e demais instituições financeiras podem manter um relacionamento comercial, tanto com as pessoas físicas como pessoas jurídicas. No relacionamento com o banco comercial, as pessoas jurídicas são representadas legalmente por. Então está aqui, o cara está falando o seguinte, que o banco pode ter um relacionamento tanto com pessoas físicas ou jurídicas, corretíssimo. Aí ele fala assim, pessoas jurídicas. Aí ele limitou, pessoas jurídicas. Olha só. São representadas. Tá? Legalmente por. O que é o representado? São as pessoas autorizadas a responderem pela pessoa jurídica,
junto perante os bancos. Aí eu pergunto para você, esse cara aqui, que está legalmente autorizado a fazer a ponte da pessoa jurídica e os bancos, é qualquer funcionário da empresa? Não, não é qualquer funcionário da empresa. Isso nós já falamos anteriormente, tá certo? Eu quero provar para vocês nessa questão, eu separei duas questões para vocês, para provar para vocês que vocês são obrigados a ler, tá certo? A resolução 2025. Por quê? Porque é grande potencial questão de prova sobre o assunto. Grande. Vamos lá. Todos os seus funcionários que devidamente identificados estarão habilitados a realizar operações bancárias com a entrega de malotes de pagamentos? Erradíssimo, não são todos, são algumas pessoas, não é isso? Essas pessoas são quem? São aquelas na qual o estatuto fala, fulano de tal vai responder sobre tal coisa, ou seja, o ato constitutivo da empresa já delega tais pessoas ou tais cargos, né? B. Funcionários da empresa autorizados pelo gerente ou da conta ou pelo sócio da empresa que deverão comunicar verbalmente ao banco da autorização para realização das operações. Isso aqui até tem uma hipótese, mas este comunicado jamais será verbalmente. Você tem que entender o seguinte, cara. Banco é de uma das instituições mais burocratizadas que existe. Por quê? Porque o negócio do banco significa dinheiro. E dinheiro tem que ter o quê? Segurança. Dinheiro tem que ter segurança. Ou seja, a burocracia diz que tem que ser tudo formalizado, é tudo preto, escrito, preto no branco e assinado. Então não existe essa palavra verbalmente. O aluno, mesmo que o aluno não estudou profundamente, eu quero passar para vocês algumas técnicas também para como se portar na hora da prova. E aqui está verbalmente, tá? O grande erro está aqui. Né? C. Despachantes bancários, que são funcionários terceirizados pelas empresas para realizar operação bancária. Gente, desconheço essa função, despachantes bancários. É coisa que o examinador criou só para confundir vocês aí. Seus correspondentes bancários, que podem efetuar junto ao banco, não. O que é correspondente bancário? O correspondente bancário são aquelas pessoas, né, autorizadas, que não são instituições financeiras, autorizadas a receber contas, a pagar e assim por diante. E, finalmente, os sócios, seus sócios, a quem o contrato social da Constituição da sociedade confere poderes para assinar em nome referido da pessoa jurídica. Ou seja, a própria empresa, o próprio contrato social, o ato constitutivo da empresa, onde diz quem é quem, diz fulano, sócio, pode fazer isso. Então é a letra E. Professor, mas onde que isso está escrito? Isso aqui foi uma questão Ctrl+C, Ctrl+V da resolução 2025. Olha só. Para a abertura de contas de depósito, é obrigatória a completa identificação do depositante, mediante preenchimento de ficha proposta, contendo no mínimo as seguintes informações que deverão ser mantidas atualizadas pela instituição financeira. A. Qualificação do depositante. Pessoas físicas, nome completo, filiação, nacionalidade, data local, do nascimento, sexo, estado civil, nome do cônjuge, se casado, profissão, documento de identificação, tipo, número, data de emissão, órgão expeditor, número de inscrição do cadastro, pessoas físicas, CPF, né? E pessoas jurídicas, ó. Pessoas jurídicas, razão social, atividade principal, forma e data de constituição, documentos. Vamos lá. Contendo as informações referidas na linha anterior, tá? Pessoas físicas que qualifiquem, autorizem os representantes, mandatários ou prepostos à movimentação da conta, número da inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e atos constitutivos devidamente contratados na forma da lei, autoridade competente. Então está aqui para vocês, né? Só sobre esse cara aqui, eu quero só fazer uma ressalvazinha. Estamos aqui no slide 35. Quero voltar aqui e para ler um negócio aqui para vocês. Olha aqui, ó. Documentos que qualifiquem e autorizem os representantes mandatários ou prepostos à votação. Quais são esses documentos? Esses documentos são
o contrato social. Então, a alternativa correta é a letra E. Então, olha aí, professor. Professor, mas eu estou aprendendo, professor. Mas aqui você aprende, né? Ok, vamos continuar aqui, né? Então, movimentação de contas, né? Você pode ter então, abertura de contas, tá? É muito simples a abertura de contas, só passar a régua aqui. É ler o artiguinho 1º da resolução 2025, que lá vai detalhar nos detalhes, nos mínimos detalhes, o que é necessário para a abertura de contas, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E atenção, repito, o examinador não tem de onde correr. Então tá aí, ó, é muito fácil. Você não pode perder questões assim, cara, que está ao seu alcance. Tem questões para você acertar, exige conhecimento de dias de estudos. Isso aqui, 1 hora e meia, você consegue gabaritar. Comigo, vamos lá. Movimentação agora. A abertura a gente já falou. Você pode movimentar, né? Por guia de retirada, lá no boca do caixa, cartão magnético ou pela internet. Saque, retiradas, pagamento e transferências são considerados o quê? Movimentação. O que é movimentação? É os débitos e os créditos da conta corrente. Não tem muito o que falar desse assunto. A movimentação a crédito pode ser feita por qualquer pessoa. Ah, professor, como assim a crédito? Você tem a sua conta corrente, Ciclano depositou, ele está fazendo uma movimentação a crédito. Então, a crédito qualquer pessoa pode fazer. Agora, a débito, que é retirada do seu dinheirinho da conta, só o titular pode fazer. Tá certo? Vamos lá. Encerramento de contas. Aqui outro assunto que é potencial questão de prova. Sobre esse assunto aqui, você não tem alternativa. Você não vai ficar competitivo se você não ler o artiguinho 12 da resolução 2025, porque lá vai detalhar o que precisa para ser encerrada a conta. Vou trazer alguns assuntos importantes. Por ser um contrato voluntário e por tempo determinado, uma conta bancária pode ser encerrada por qualquer uma das partes envolvidas. Quando a iniciativa do encerramento for do banco, ele deve. Então é o seguinte, primeira coisa. Quem que pode encerrar a conta? Duas pessoas. Primeiro, o titular. Eu não quero mais uma conta corrente. Ok, você vai lá no banco, o banco não pode se negar, tem os detalhes aqui dessa comunicação. E segundo, o próprio banco. Então está aqui. Professor, o banco pode então encerrar minha conta contra a minha vontade? Pode. Só que ele vai ter que seguir alguns critérios, alguns requisitos. E isso é importante, cara. O examinador pode querer saber isso de você. Vamos lá? Vamos ler agora quais são esses requisitos. Primeiro, comunicar o fato a você. Ou seja, o banco comunica ao correntista, solicitando-lhe a regularização do saldo e a devolução dos cheques por acaso em seu poder. 2. Anotar a decisão na ficha proposta. 3. O banco deverá encerrar a conta se forem verificadas irregularidades nas informações prestadas, julgadas de natureza grave, comunicando o fato imediatamente ao Banco Central. Ou seja, o banco tem obrigação de encerrar a conta corrente em determinadas situações. Ele não tem escolha. Então é o seguinte, o sujeito lá abriu a conta corrente com CPF falso, por exemplo. Isso é considerado uma falta grave. E neste caso, o banco não pode manter uma conta corrente com essa falta grave. O banco é obrigado, pelos normativos do Banco Central, a encerrar de ofício a conta corrente. Então, ele tem que encerrar e, ao mesmo tempo, avisar lá o Banco Central, encerrei por isso. Né? Encerramento de contas. No caso de inclusão do CCF, que é o Cadastro de Cheques Sem Fundos, né? O encerramento da conta depende de decisão do banco. Então está aqui. Professor, o que significa esse cara aqui? O CCF, deve ter aluno aí que deve ter calafrios aí, né? Por CCF, Cadastro de Cheques Sem Fundos, né? Inclusive é o seguinte, cara. Se você vai fazer concurso na área bancária e tem seu nome incluído no CCF, você estará impedido de tomar posse, hein? O banco não quer pessoas que estejam com o nome sujo. Claro,
Por quê, professor? Mas foi com outro banco, não interessa. Isso aqui é uma questão de ética, de moral, de princípios. Se você deu um cheque sem fundo de um banco, alô, câmbio, opa, eu pensei que o áudio tivesse parado, cara, tivesse falhado. Então é o seguinte, se você deu um cheque sem fundo para um banco, significa que você pode dar para o nosso, então eu não quero você aqui. Não quero você aqui. Então é o seguinte, você está lá sua conta corrente, você emitiu 10 cheques sem fundos. O banco vai incluir seu nome no CCF, cadastro de cheques sem fundos. E o banco pode escolher se quer ou não quer encerrar sua conta. Isso pode cair na prova. Tá? Professor, CCF, a gente vai detalhar? Sim. Vamos detalhar esse sujeito aqui na aula de cheques, que será a nossa próxima aula a ser gravada. Olha só, contudo, é proibido o fornecimento de talonário de cheques ao depositante enquanto seu nome figurar no CCF. Então, é o seguinte, importante para a prova, seu nome está no CCF, você não pode ter cheque. Cheque é somente conta corrente e depósito à vista. Grande curso, né? Agora, condições na qual o encerramento da conta é por pedido do cliente, né? Deve observar os seguintes cuidados. Solicitar por escrito ao banco o encerramento da conta, exigindo o recibo da cópia da solicitação. Ok, você tem que comunicar oficialmente, não verbalmente. 2. Verificar se todos os cheques emitidos foram compensados para evitar seu nome seja incluído no CCF, motivo 13, conta encerrada. Professor, o que é esse conta encerrada? Vou falar para vocês. Você tem um talãozinho de cheque, beleza, tá? Na boa. Aí você encerrou a conta no banco, mas você ficou com um talão de cheque. Aí você não. Você não. Um conhecido seu, né? Tinha conta, por exemplo, no Bradesco. Ele foi lá, bonitinho, pediu encerramento da conta, encerrou. Só que o cara ficou com um talão de cheque do Bradesco. Aí ele falou o seguinte, já estou com conta encerrada mesmo, quero dar um golpezinho. Ele vai lá e assina o cheque de conta, o cheque da conta encerrada, tá certo? Ele acha que não vai entrar no CCF nada porque não tem conta, não vai compensar. Ele vai lá dar o borrachudo lá na mercearia. O cheque volta. Pelo motivo? 13, conta encerrada. Atenção. Por esse motivo de conta encerrada, você cometeu uma irregularidade, você vai ser incluído no cadastro de cheques sem fundos. E estará impedido de fazer concurso, de tomar posse em concurso de carreira bancária, ou qualquer banco, nenhum banco vai contratar você, porque ele quer o cara que não esteja com o nome no CCF. 3. Entregar ao banco as folhas de cheque ainda em seu poder ou apresentar a declaração que os inutilizou. 4. Solicitar o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta, caso existentes. 5. Manter recursos suficientes para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrente de disposições legais. A instituição financeira deve lhe informar a data do efetivo encerramento da conta por correspondência ou meio eletrônico. Lembramos que as contas inativas não são encerradas automaticamente. Após um certo período de sem movimentação, é necessário seguir os procedimentos acima para o encerramento da conta. Ok. Poxa, beleza, grande aula para vocês, abertura de contas. Mas atenção, o professor... Eu estou deixando para vocês aí, além do material de apoio, que é esse slide aqui para vocês, mais 2 materiais extras. O primeiro material que eu vou deixar para vocês é o seguinte, é a resolução 2025. Por exemplo, esse assunto que eu falei para vocês sobre encerramento de contas, está lá no artiguinho 12, cara. Cara, é potencial chance de questão de prova, cara. Pode ter certeza disso. Ele vai tirar Ctrl+C, Ctrl+V de lá. Então você tem que antecipar o examinador. Segundo, tem uma cartilha do Banco do Brasil sobre movimentação de contas. Muito didática, muito interessante. Ela fala até um pouquinho sobre cheques. Então a gente vai deixar para vocês como leitura complementar. Tá certo, meus amigos? Vamos fazer aqui o nosso encerramento aqui. Charlie Chaplin, né? Adoro esse cara. As frases dele. Cada um tem de mim exatamente o que cativou. Olha que coisa legal, né? Cada um tem de mim
exatamente o que cativou. Ou seja, se você cativou o amor, você vai ter o amor. Se você cativou o desprezo, você vai ter o desprezo. E assim por diante, né? Então, sugiro que vocês sempre cativem proatividade, coisas boas, amor, que você sempre vai receber isso que você cativa. Você vai ser resultado das suas ações, você pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá